Para que a gente possa começar hoje, eu quero trazer sobre a negação que eu estava dizendo ontem ser a coisa mais difícil de ser contornada no processo da dependência química. Quando você vai trabalhar com a pessoa, com o dependente químico, com a pessoa que bebe ou que usa drogas, a coisa mais difícil que a gente vai encontrar é esse processo chamado negação, né? Então, eu estava falando sobre isso ontem, que essa negação, ela geralmente é um lugar de resistência para mudança, né? E no processo aqui desse estágio da mudança que Prochaska e de Clemente traz, eles vêm situando que, na verdade, todo o processo de mudança, ele requer essa resistência inicial e, dependendo da fase em que a pessoa está, uma negação, sim, né? Mas por que na dependência química isso é tão acentuado? Porque o problema da dependência química ele é algo tão mais gritante, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tenta começar a sair do sedentarismo, começar a fazer atividade física para melhorar a sua qualidade de vida, no contexto dessa pessoa, ela afeta só ela não afeta toda a família, né? Ela não afeta a sociedade, ela só afeta ela, o corpo dela. A dependência química, não. Na dependência química, todo o contexto do sistema familiar é afetado pelo usuário, né? Todo um contexto de trabalho, nas áreas de relacionamento, geralmente tudo ao redor é afetado, né? Então, esse processo, os estágios da mudança que eu vou trazer aqui hoje, Ana, é para que a gente possa nos posicionar com mais consciência de qual lugar eu estou, onde eu estou aqui, né? Qual fase eu habito dentro desse processo. Eu vou trazer quais são as 5 fases do estágio de mudança descrito para a gente pelo Prochaska e de Clemente, que são 2 pesquisadores aí que trouxeram essa teoria. Aqui no processo de parar de usar drogas, a gente deve considerar esses estágios para nos nortear e saber como é o próximo passo, né? Que lugar é esse que eu estou e como seria um próximo passo que eu vou dar no meu processo aqui que eu estou vivendo. Existem fases desde você não ter consciência do problema, né? Quando o uso de droga ainda é um barato, né? A primeira fase chamada pré-contemplação desse estágio de mudança. Na pré-contemplação, você não tem consciência do problema. Você usa drogas, você bebe, mas isso para você não é um problema. Você não consegue identificar perdas, danos, prejuízos que você está tendo, né? Eu chamo essa fase de lua de mel. A pessoa, ela está em lua de mel no uso. É um barato usar, né? A pessoa ainda não está sofrendo, não tem perdas dentro do contexto, né? Então, usar drogas é um barato para ela e ela não tem essa consciência, para ela não tem problema usar. E é isso aí, a primeira fase, então, é essa fase da pré-contemplação. A pessoa ainda não está sofrendo no uso e para ela não consegue identificar problema nesse lugar, né? Então, mas como a gente sabe que a coisa é progressiva, chega um momento que você vai começar a perceber, né, a ser afetado nas áreas da sua vida. Então, é uma questão de tempo, né? E aí você pode perceber em algum momento, né, na próxima fase, que é a fase 2, na contemplação. É onde você começa a pensar em mudar. Nesse lugar, você percebe
uma oscilação. Tem dias que você pensa em mudar e tem dias que você nem pensa nisso, né? Então você vai oscilar. Nessa fase, você identifica uma ambivalência. Existe duas forças contrárias aqui, né, no seu contexto de uso, em que você quer, mas não quer parar ao mesmo tempo, né? Então tem dias que você quer, tem dias que você não quer parar. E é normal isso, tudo bem. A pessoa que precisa também, no processo dela de estar acima do peso ou de estar sedentária na vida dela, ela também pensa em começar a fazer caminhada e não faz. Ela também pensa em começar a fazer um regime na segunda-feira e não faz. Então eu estou trazendo essas fases do estágio da mudança para a gente perceber que isso é normal em todas as áreas, em qualquer área, todo mundo passa por esse processo. Toda vez que alguém tenta uma mudança que requer algum esforço, ela vai passar por essas fases, por esses processos aqui, né? Desde não identificar, não ter consciência de um problema, até aquilo começar a incomodar e a pessoa pensar, né, em fazer alguma mudança um dia ou outro, né? E na segunda fase, nesse momento aqui da contemplação, você começa a pensar na possibilidade de mudança, né? E essas duas forças, né, vão jogar você para um lugar, ora para outro, né? Você quer parar e não quer. Lembra? Tem as vantagens e as desvantagens, aquilo que a gente estava falando ontem. Existem as vantagens e as desvantagens. E é isso que vai pesar para um lado e para outro, né? Quando você para, né? Para quem não viu a live de ontem, quer saber sobre vantagens e desvantagens, é só ir na grade do Instagram que tá lá, né? Quais os benefícios de parar e quais as vantagens e desvantagens de parar e não parar de usar. Então, tem essas duas forças aqui. A função da droga, uma ou outra função da droga que desempenha alguma vantagem para você, vai reivindicar você continuar a usar. Então, você pode perceber que qual é a função que a droga desempenha para você, né? Então, essa função, né, ela está desempenhando algo na sua vida que está mantendo você nesse lugar, né? Vamos pensar se, eu bebo, né, Ana, para aliviar o estresse. Então, essa função que a bebida tem, ela vai desempenhar um peso para você continuar, né, nesse processo de uso. Então, é aqui que você vê, que você pensa em algum momento em parar, né, e em outro momento você joga isso aí para lá, para o escanteio, né, e continua no seu processo de uso. Então é isso. A outra fase, a terceira fase, então, é a fase da preparação. Nesse lugar da preparação é onde você começa a ensaiar algum movimento, né? Algum pensamento de parar. Nessa fase da preparação, eu saí de casa, né? Eu lembro no meu processo, eu saí de casa e fui numa lan house e digitei como parar de usar drogas, né? Lá na lan house, eu estava naquele momento pensando seriamente em parar. Essa é a fase da preparação. Você ainda está fazendo uso, você ainda busca a droga, né? Mas um pensamento está sendo formado dentro da sua mente aqui, né? Você está se preparando, você está tendo algum movimento aqui, né? Você está buscando, né? Nesse momento eu estava buscando ajuda, né? Buscando uma porta, esses lugares que pudesse me ajudar ali no contexto de parar de usar drogas, né? E
eu lembro que eu achei o endereço, mas eu não parei de usar. Eu continuei usando ainda algum tempo, né? Aquela coisa de você chegar, né? O momento, né? Chama-se no fundo do poço. É essa coisa, né? Assim, do decisivo ali. Algo decisivo acontece e você então parte para a próxima fase, que é a fase da ação. No momento da ação, alguma coisa me aconteceu, né? Que foi no meu processo, eu estava fazendo uso de droga, eu estava perdendo o controle dos comportamentos insanos, sob efeito da droga, e os meus comportamentos, eles estavam nesse lugar de insanidade, né? Então, eu lembro que eu cheguei num boteco e aquela euforia, aquele lugar de insanidade ali, os comportamentos totalmente, né, dominados pela droga, até que eu fui expulsa, eu fui escorraçada do boteco. O moço falou, você pode fazer o favor de dar licença aqui e não volta nunca mais? Foi uma coisa assim que me pegou lá na minha ferida. O medo da rejeição, lá na humilhação, lá sabe, na vergonha última, que ele me despertou. Naquele momento eu tive um despertar. Esse despertar me fez pensar o que eu estava fazendo da minha vida. Eu senti uma dor de rejeição, de ser ali escorraçada, de ser humilhada, como se eu fosse, sabe, qualquer coisa, né? Como se eu fosse uma coisa, um verme, você ser escorraçado assim, você não ter valor, né? Aquilo me feriu a ponto de me despertar. É por isso que eu digo que não tenha medo da dor, porque a dor, ela pode em algum momento causar em você um desconforto que pode fazer um clique. E nesse momento você tomar uma ação, né? No outro dia eu busquei essa ação. Eu fui para um grupo de autoajuda, né? E lá eu admiti que a minha vida não estava mais funcionando. Eu admiti a minha impotência para a droga. Eu percebi que por mais que eu estava tentando lutar com aquilo, quanto mais eu lutava, mais insanidade acontecia. Isso foi um processo, né? Foi acontecendo. Mas aquele primeiro momento é essa chegada nesse lugar da ação, né? Esse lugar da ação é quando você faz o movimento, né? Naquele objetivo. Então, aquele meu objetivo naquele momento era parar de usar, mesmo que eu não tinha certeza se ia acontecer. Mas naquele momento que eu tive que eu fiz essa caminhada para aquele lugar, tudo em mim, meu pensamento era parar. Mas a ambivalência, ela ainda está ali. Essa ambivalência, ela vai continuar, né, por algum tempo. Por quê? Porque tudo em mim estava condicionado ao uso de droga, né? O meu condicionamento, os meus hábitos, era todo controlado pela droga. Então essa força contrária, ela continuou exercendo poder sobre mim. Nos primeiros dias, uma força maior parecia me guiar, né? Então eu sempre, um dia após outro, fazia esse movimento, né, de ir em busca da minha recuperação, né, de participar de reunião, de grupos de ajuda, né, e até que então isso se tornou a próxima fase, que é a fase da manutenção, que é esse processo contínuo de manter-se afastado da droga. Então,
Parar de usar drogas é fácil, qualquer pessoa consegue parar de usar drogas. O complicado, o mais difícil aqui, a dificuldade, o desafio aqui é você conseguir manter afastado da droga. Então você para de usar e busca nessa manutenção, nesse processo, o desafio, manter-se afastado. E então, isso é aquilo que nós buscamos dizer que é uma luta diária, né? É só por hoje. Só por hoje você não usa drogas. Só por hoje eu não preciso usar drogas. E nessa manutenção, eu vou encontrando recursos, ferramentas, criando habilidade de caminhar para esse outro lugar aqui, para criar esse novo estilo de vida, né? Que é esse processo. Ontem eu estava conversando, né? O dependente químico, ele é uma identidade, um personagem que depende da droga. Mas eu não sou esse personagem. Eu sou várias possibilidades. Dependente químico é só uma identidade que eu carregava. E se eu quiser hoje, eu posso voltar a atuar. Só que não é o meu propósito de vida hoje, né? Então, eu vou caminhar aqui para esse processo aqui e vou fazer acontecer dentro da manutenção diária de como manter-me afastado da droga. O despertar espiritual que a gente desenvolve aqui nesse despertar da consciência, depois que você tem esse despertar, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que essa frase quer dizer? Dor inevitável, sofrimento opcional. Quer dizer que tudo aquilo que antes requeria para mim o uso de drogas, toda uma vida baseada em sofrimento, em desorganização pessoal, né, em falta de liberação de perdão, de aceitação da vida como ela era, do meu passado como havia sido, né? Então, nesse momento do despertar, você começa a desenvolver uma habilidade em enfrentar a dor existencial, em lidar com a dor das coisas que aconteceram ou, né, no dia a dia, o que você está convivendo ali. E esse sofrimento, ele é opcional, ou seja, eu não preciso ficar sofrendo por um passado que já foi, eu não preciso ficar sofrendo por questões que ainda não vieram, que está no futuro, né? Então, dor inevitável, sofrimento opcional. Eu não fico mais sofrendo aquelas angústias existencial. Eu lido com as coisas que estão acontecendo agora. Eu lido nesse lugar onde a realidade da vida está dada. A princípio, né, você tem essa ambivalência, que são essas duas forças que estão, né, oscilando aqui, mas eu não ficava mais sofrendo se eu tinha que usar droga ou não tinha que usar drogas, né? Por quê? Porque o meu foco, ele se voltou para a solução, né? Então eu comecei a caminhar para a solução do meu contexto de me manter afastado. E quando eu parei de usar drogas, eu parei no dia 4 de junho. No dia 6 de junho era aniversário da minha irmã. Aí eu cheguei em casa, tarde da noite, e eles estavam na farra, né? Tomando cerveja, todo mundo bebendo, farreando. E eu tava 2 dias sem usar drogas, contando, orgulhosa pra mim, que eu tinha parado de usar. E quando eu parei, é porque eu parei porque eu não estava suportando mais aquele sofrimento. Por isso que eu tô dizendo aí dor inevitável, sofrimento opcional, né? Eu parei porque não estava suportando aquele sofrimento de usar. 2 dias depois, no aniversário da minha irmã, eles farreando, eu chego da reunião à noite e sento na mesa com eles.
e eles farriando, e risaiada e piada, e eu sentei na mesa junto com eles. E tô ali sentada, e eles bebendo, né? Eles bebiam, e eu sentia o cheiro, eles fumavam, e eu sentindo o cheiro, né? E eles naquela onda toda que eles estavam ali, né? Porque quando você tá bebendo, né? Você vai ficando eufórico, rindo e tudo mais. E eu na minha energia baixa ali, sem substância nenhuma, e totalmente condicionada, só 2 dias sem usar, totalmente condicionada. O meu hábito, a coisa mais fácil para mim era pegar o copo e beber, né? E eu fui segurando comigo. Chegou determinado momento da noite, eles saíram, porque tinha acabado a bebida em casa e eles saíram. Vamos, Cláudio. E eu fui atrás, condicionada, né? E quando cheguei lá, o moço do boteco lá, do bar, tá dizendo de uma bebida que é boa, que essa bebida, essa tá gelada, e essa é boa, e essa é boa, e essa é boa. E ele tirou ela do congelador e mostrou pra mim assim, toda coberta de véu, que chama, né? Aquela coisa, bem gelada, original mesmo. E mostrou pra mim e falou assim, essa é a melhor. 2 dias limpa, 2 dias sem usar droga, 2 dias. Eu pensei, me dá um copo. Pedi. Eu tava querendo parar de sofrer. Eu não queria parar de beber. Eu tava querendo parar de sofrer. Ok? O que tava me fazendo sofrer daquele tanto era o crack. Eu queria parar de sofrer. E eu fui e bebi. 1, 2, 3 copos. Entrou em mim uma danação. Entrou em mim um flagelo de que eu tinha que buscar outra droga. E eu tinha que usar, Naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu não sabia o que era lapso. Eu não sabia nada desses conceitos de dependência química. Eu não sabia nada o que era. Negação, resistência, ambivalência, nada dessas coisas. Eu nem me ligava para isso. Depois, muito tempo depois, que eu fui saber o que é lapso, que era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu parei de usar drogas no dia 4, no dia 6, envolvida naquele movimento dos meus irmãos bebendo, eu tive um lapso. Eu peguei no impulso o copo e bebi 1, 2, 3 copos. E então veio toda a obsessão e compulsão de uso. Isso veio com uma força enorme. E a única coisa que me freou e que eu consegui vir embora para casa só com aqueles 3 copos foi que eu não tinha mais condições nenhuma para usar. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais condições, eu não estava mais suportando aqueles comportamentos promíscuos para manter o uso de droga. E aquilo foi que me freou naquele momento, onde que eu acordei de novo e pensei, eu não quero mais isso. Então eu voltei para casa, né? E eu tô dizendo desse lapso, por quê? Porque nesse lugar, nesse estágio da mudança, onde que é uma espiral, né? O estágio da mudança, ele é essa espiral aqui, né? Em que você vem aqui, ó, da pré-contemplação e você caminha para a contemplação e você chega na preparação e você chega na ação, que foi quando eu tomei essa ação que eu busquei aqui, né? O grupo de ajuda, as reuniões que me ajudaram a parar de usar. Só que a recaída, ela tá bem aqui, a recaída faz parte desse processo. Recair faz parte da doença, ok? E não é só na dependência química. Qualquer processo de mudança, as pessoas são passíveis de recair. Uma pessoa que está fazendo regime, ela é passível de desandar com o regime.
Uma pessoa que começa a sair do sedentarismo, começa a buscar atividade física, ela é passível de voltar para o sedentarismo, de parar, né, meses sem voltar para a atividade física. Então, é isso que acontece no processo. A recaída, ela faz parte. O lapso é só um primeiro momento em que você, por impulso, condicionado no hábito de usar, você pode acontecer de você pegar e usar. Mas não quer dizer que se você teve um lapso, que você precisa desandar para uma recaída. A recaída é quando você chega nesse padrão de uso que você tinha, né? Ou de beber todo dia, ou de usar droga todos os dias, né? Naquele padrão disfuncional ali. Quando você tem esse lapso, você pode, né, ficar só no lapso ou pode caminhar para uma recaída, né? Cair nesse novo padrão, de novo nesse padrão disfuncional aí do uso. Então, essa é a diferença entre um lapso que acontece, né? Os 3 copos que eu fiquei aqui, e uma recaída que é retomada do antigo padrão, né, de uso, que foi o que eu não me permiti. Naquele momento, eu voltei para casa e no outro dia eu retomei as minhas providências, né, as minhas ações de me manter afastada da droga. Só que esse lapso, ele foi importante porque ele me mostrou algo que eu não sabia, que eu precisava tomar cuidado com pessoas que estão fazendo uso, mesmo que essas pessoas são os meus irmãos. Então esse lapso, ele me conscientizou. Não quer dizer que você ter uma recaída, ter um lapso é uma coisa assim, uma perdição. Não, pode ser até bom, para jogar você para um estado de consciência mais alerta, mais esperto, vamos dizer assim, né? Que é quando eu então descobri que se eu queria parar de sofrer, se eu queria parar com aquele comportamento de uso, eu ia ter que afastar das pessoas que continuavam fazendo uso, porque para eles não é problema ainda. Como a gente viu nos estágios aqui da mudança, né? Eu cheguei no momento, naquele momento eu estava no momento da ação para parar. E parei de fato, depois daquele lapso, eu parei. Eles não, meus irmãos, eles poderiam estar lá na contemplação, sem ter consciência de problema nenhum, né? Para eles, o problema foi desencadear bem depois, né? E, ou não, ou ainda tá legal, tá na lua de mel usar, né? Então, naquele momento, foi importante esse lapso para mim, porque ele me mostrou que se eu quisesse, eu ia ter que ter mais cuidado, eu ia ter que ser mais radical no meu comportamento. E esse lugar aqui de mais radical era me afastar até dentro da minha casa dos meus irmãos. Nós estamos aqui agora chegando a Kelly, né, minha amigona. Ela tá aqui, ela sabe, porque ela viveu esse processo comigo. Muitas das vezes eu saía da minha casa e fugia lá para casa dela. A gente passava o final de semana inteirinha juntos lá. E aqui os meus irmãos fazendo farra, né, bebendo, curtindo a vida, e eu tendo, né, esse cuidado de evitar pessoas, lugares e situações que pudessem me levar à droga novamente. O que é uma situação de alto risco? É quando você está tão perto da droga que é impossível para você resistir a ela. A situação de alto risco é quando acontece alguma coisa que libera um gatilho para você usar. Naquele momento foi o moço mostrar para mim a bebida de forma tão bem colocada, né? Fazer uma propaganda tão bem colocada, né? De como aquela bebida é gostosa. Para mim, que estava condicionada a minha vida inteira a beber e a usar drogas, era praticamente
impossível resistir. Praticamente impossível resistir. É a mesma coisa de você oferecer um pirulito para uma criança e a criança ela não vai dar conta, ela não vai falar não. Ela vai abraçar o pirulito, né? Então, dentro desse contexto aqui, né, dos estágios da mudança, você caminha desse lugar, né, de pré-contemplação, é quando você não tem consciência do problema, você ainda está em lua de mel condicionada ao uso, porque você não teve perdas, você não teve sofrimento, você não tem consciência do problema, pode até ter. A sua família, ela pode não estar gostando, ela pode estar vendo problemas, mas para a pessoa nessa fase, para ela não encontra problema nenhum em usar, ela não tem consciência, ela não tem essa consciência do problema e ela não sofre porque ela está usando. Usar é um barato. Depois, na contemplação, é esse lugar então em que você até pensa que você pode parar, você até pensa em mudar, mas você oscila muito. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer, né? E você, essa ambivalência, né? Você está aqui nesse lugar, né? Dessas duas forças. E você tem as vantagens e as desvantagens de usar, né? A droga, ela cumpre essa função na sua vida. No terceiro passo, na terceira fase, que é essa fase da preparação, é onde você então tem algum ensaio de querer pensar em parar. Tem algum ensaio. Você busca informação, você procura saber, né? Você tenta descobrir, como eu, né? Onde que tinha uma sala. Então, na preparação, você prepara, né? O nome mesmo já diz. Você prepara para tal. Mesma coisa de uma pessoa que prepara para fazer um regime, né? Ela prepara, ela compra uma alimentação. Aliás, isso aí já vai para dentro da ação, né? Quando a pessoa ela começa já a se equipar para isso, né? Tem a ação, que é esse lugar que você chega, que você então começa a ter movimento mesmo, real, né? Como eu, de caminhar até um lugar para buscar ajuda, né? Eu tive essa ação de andar até esse lugar para buscar ajuda. É uma ação. E aqui, eu gostaria de colocar pra gente que você, enquanto dependente químico, você enquanto usuário, ou você enquanto dependente, né, de qualquer droga, ou que seja, não adianta a sua família querer que você pare de usar. Você só vai parar de usar se você quiser parar. Por quê? Porque no caso, o dependente químico, ele também tem livre-arbítrio. O dependente químico, ele só vai parar quando ele quiser. E a única pessoa que deve tomar essa decisão é você. A sua família, ela pode até querer, ela pode brigar, espernear, bater. Você só vai parar quando você quiser parar. E se você não quiser parar, não adianta. Deus pode descer aqui. Eu acho que se Deus descer, você até para, né? Mas é isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo, né, muita família nesse lugar de querer para o dependente químico, né? De desejar, de internar e tudo mais, porque ela quer. Mas não vai acontecer e não precisa você ficar colocando essa responsabilidade na mão da sua mãe, da família, porque quem tem que querer é você. Não adianta você esperar que outro tome algum passo para você, que não vai acontecer. Não adianta você achar que você é vítima, que alguém tem que pegar a responsabilidade da sua vida para você. Não adianta você querer achar que em algum momento as coisas vão resolver por mágica, porque não vai. Ou você não é dependente químico e não tem problema de progressão da doença, sabe? Das fases aí, né? Dessa progressão. Ou você não é dependente químico, que dá para você ficar nesse lugar de curtição e tudo bem com isso, né?
Ou se você é o dependente químico, é esse que desenvolve a doença da adicção, né? O preço vai ser pago por você. A família paga também, né? A sociedade também paga um pouco. Mas a pessoa que é mais afetada é você. No caso, a negação na dependência química é falta, no processo inicial, quando eu estava dizendo, né, dessa negação que a gente chama, muito conhecida, o dependente químico, ele é um cara que vive em negação da doença. Essa negação é quando você não consegue observar esse processo dos estágios da mudança. Porque quando você identifica os estágios da mudança como algo natural no processo de mudança das fases de qualquer pessoa, de qualquer situação que você for fazer, você vai observar, né, que esse processo é algo natural e até normal de acontecer, né? E acompanhar qual fase você se encontra aqui, né? Acompanhar em que lugar que você está aqui pode te ajudar a acelerar o processo. Não quer dizer que você precisa esperar que a coisa aconteça. Não, se você conseguir identificar aqui onde que você está, você pode acelerar o processo. Você pode tomar a rédea da vida e assumir ali naquele momento essa preparação. Tomar consciência aqui no processo da contemplação, né? Ter algum movimento para se preparar, né? Ter algum ensaio aí para se preparar para parar, né? Fazer algum movimento consciente e caminhar para a ação.